O tema de hoje é o pernilongo, que é esta ave que está aqui representada na imagem, nesta fotografia, e o título que escolhemos é Pernilongo, o Rei das Salinas. Eu já vou explicar depois um bocadinho melhor o porquê deste título. E já agora, aqui uma nota que eu me esqueci de dizer há pouco, mas que não queria deixar de referir: as nossas semanas temáticas e estes webinários em particular têm também o apoio do Instituto Politécnico de Setúbal, a quem nós não queríamos deixar de agradecer uma vez mais por todo o apoio que nos têm dado. Então, esta sessão é sobre o pernilongo, e nós chamamos a isto pernilongo o Rei das Salinas, e vamos ficar na sessão de hoje a conhecer um bocadinho melhor esta espécie que é relativamente frequente em Portugal e que é uma espécie que até já está razoavelmente bem estudada. Eu hoje, em vez de começar pela ficha da espécie, que é como eu tenho começado quase todas as sessões dedicadas a uma espécie, vou começar esta sessão hoje de uma forma um bocadinho diferente. E vou começar por falar da família a que esta ave pertence, que é a família Recurvirostridea. Já vão perceber porque é que eu estou a fazer isto. Portanto, esta família Recurvirostridea, que é um nome que deriva do género do alfaiate, que é o Recurvirostra avoceta, esta família em todo o mundo tem 9 espécies, que são estas 9 espécies que aqui estão representadas. E podemos ver, na linha de cima tem 5 espécies de pernilongos, que são estes todos que em inglês aparecem aqui com o nome stilt, e na linha de baixo temos 4 espécies de alfaiates. Estas imagens foram tiradas do site Birds of the World, onde, embora seja um site pago, a parte da taxonomia e destas miniaturas das espécies, isto está publicamente visível, abrindo a árvore taxonómica, portanto isto é uma parte que até é de acesso público. Ora bem, o que nós vemos aqui são então 9 miniaturas destas espécies que integram esta família Recurvirostridea, que é composta pelo conjunto dos pernilongos e dos alfaiates. Eu começo só por referir rapidamente os alfaiates, que depois não vou voltar a falar deles. São quatro espécies, como podem ver aqui, todas no género Recurvirostra. Este é o nosso, o pai da avoceta, portanto o alfaiate europeu ou eurasiático, que é o Recurvirostra avoceta. Depois temos aqui este pescoço vermelho, que é o Recurvirostra novaeolândia. Nova Holândia vem de Nova Holanda, para quem não sabe é o nome antigo da Austrália, portanto isto é uma espécie australiana. Depois o Recurvirostra andina, que, como o nome sugere, é dos Andes, América do Sul, portanto essencialmente Peru, Bolívia, Chile e Argentina. E depois a Recurvirostra americana, que é da América do Norte e Central. Na linha de cima temos os 5 pernilongos do mundo, que é o Himantopus, que é o nosso, o Leucocéfalos, que significa de cabeça branca. Este é da Australásia, portanto a Austrália, Nova Zelândia e algumas ilhas próximas, como Papua, por exemplo. Himantopus Nova Zelândia, que é o pernilongo preto, que é uma espécie endémica da Nova Zelândia. O Mexicanos, que é da América do Norte e Central. E este Cladorhynchus leucocéfalos, que também é australiano. Nós vemos aqui umas ovais coloridas que têm a ver com o estatuto de conservação que eu tenho apresentado para as várias espécies. E o LC, este verde, o LC significa Least Concern, portanto, que significa que não está ameaçado. Podemos ver que os 4 alfaiates, nenhum deles está ameaçado. E este Banded Steel, portanto, este Cladorhynchus leucocéfalos, que é australiano, também não está ameaçado. Mas o preto, que é o da Nova Zelândia, está criticamente em perigo. Esta espécie está muito perto da extinção. Era comum até 1900 e depois diminuiu fortemente devido a alterações várias de habitat, que incluíram construções de barragens, predação também por parte de mamíferos introduzidos, e diminuiu a população a pouquíssimas dezenas de indivíduos. Portanto, houve um crash populacional, depois começaram a hibridar com os Himantopus, que entretanto chegaram à Nova Zelândia, e neste momento há um programa de conservação para tentar salvar a espécie. Eu penso que o número de indivíduos atualmente anda em cerca de 100. Portanto, esta espécie está numa situação limite mesmo muito preocupante. Estas 3 espécies aqui, o Himantopus, o Leucocéfalos e o Mexicanos, não têm estatuto de conservação atribuído. E eu daqui a bocadinho já vou explicar porquê. Portanto, para já deixo só aqui esta nota: não há estatuto de conservação para estas espécies. Isto tem a ver com questões taxonómicas que eu já vou falar mais à frente. Portanto, isto só para terem aqui uma visão geral da família. Agora, com umas imagens um bocadinho maiores, então, os 5 pernilongos, que é o europeu, o Leucocéfalos, que é o tal que é da Australásia, o preto, que é o da Nova Zelândia, endémico e muito raro, o Mexicanos, que é o do continente americano, e este outro Leucocéfalos, que é Cladorhynchus leucocéfalos, que inicialmente era considerado um alfaiate, que ele até tem o bico um bocadinho curvo, que também é uma espécie endémica da Austrália. Portanto, esta é então assim uma visão geral da família,
e daqui para a frente, agora que já vos apresentei os primos, vamos falar especificamente do nosso Himantopus himantopus. E agora sim, desculpem, faltava-me só aqui esta legenda, portanto, podem ver que no grupo dos pernilongos temos 4 espécies do género Himantopus, que são estes 4 de cima, e uma espécie do género Cladorhynchus, que é este, então, que está aqui embaixo à esquerda. E agora sim, vamos passar à ficha da espécie. Então, o nosso pernilongo, que está aqui na imagem, é uma ave pertencente à ordem Caradriformes, que é onde estão todas as limícolas e mais as gaivotas, as gaivinas e os moleiros, e à família Recurvirostridea. Como já vimos, tem o nome científico Himantopus himantopus, um comprimento de 35 a 40 centímetros, como sempre medido da ponta do bico à ponta da cauda. A envergadura, que é a distância entre as extremidades das asas, quando estão abertas, é 67 a 83 centímetros. Em termos de habitat, esta espécie frequenta locais com águas pouco profundas, onde depois se alimenta, e isto inclui salinas, que é um dos habitats preferenciais, e é esta a razão de ser do título desta sessão, mas também aparece em charcas, desde que não sejam demasiado profundas ou que tenham assim margens lamacentas, charcas tanto no litoral como no interior. Também pode aparecer em lagoas costeiras, por exemplo. Eles não gostam tanto de água corrente e, portanto, é relativamente mais raro vê-los em estuários ou em margens de ribeiras. Podem aparecer, mas não é frequente. Portanto, eles preferem águas paradas, mas tanto aparecem em águas mais salinas, como é o caso das salinas, portanto, águas com um elevado teor de salinidade, como aparecem em água doce no interior. Portanto, não parecem ser muito exigentes relativamente ao grau de salinidade. Eles gostam de águas pouco profundas, onde se alimentam. E de que é que eles se alimentam? Principalmente de invertebrados, com destaque para os insetos aquáticos. Portanto, pequenos insetos que andam ali a passear na água, é a principal fonte, então, de alimento desta espécie. Quanto à nidificação, ela pode acontecer isoladamente, portanto, há muitos casais que nidificam sozinhos, ou em pequenas colónias que não são muito densas. Portanto, os ninhos não estão em cima uns dos outros, mas numa salina pode haver vários ninhos da mesma espécie, desta espécie em concreto. Quanto o ninho propriamente dito é construído ou diretamente no solo, e no solo aqui estamos a falar na terra, portanto, eles não constroem uma estrutura na terra, põem assim, ao ver algum material muito pouquinho e fazem só uma cova e depositam lá os ovos, ou então sobre vegetação flutuante no meio da água, que tem a vantagem, obviamente, de estarem a salvo dos predadores, só que nem sempre há vegetação disponível para construírem os ninhos, portanto, nesses casos pode ser em terra. E quando estamos a falar das salinas, é, por exemplo, naqueles corredores, nos cômoros que existem a separar os tanques das salinas, também chamados por vezes barachas, ou noutras zonas com terreno relativamente plano que sirvam para a implantação do ninho. É claro que os ninhos no solo torna esta espécie especialmente vulnerável à predação, como eu vou falar mais à frente, mas ninhos expostos no solo são relativamente fáceis de predar e isso afeta o sucesso reprodutor. A postura tipicamente é de 4 ovos, a maioria dos ninhos tem 4 ovos, pode ir de 3 a 5, ocasionalmente aparecem posturas fora destes limites e no Birds of Western Paleártico diz que se tiver menos de 3, provavelmente já houve destruição, ou predação, ou qualquer outro fator que afetasse, porque é muito raro a fêmea por menos de 3 ovos. E, portanto, pode já ter passado algum predador. E que se houver mais de 5, muitas vezes isso significa que houve mais de uma fêmea a pôr ovos no mesmo ninho, que também acontece com outras espécies. A incubação demora tipicamente 22 a 25 dias e é síncrona. Síncrona significa que só começa com a postura do último ovo e que depois as crias eclodem todas ao mesmo tempo. Isto contrasta, por exemplo, com aquilo que eu falei para o abelharuco, que eu expliquei que no abelharuco a incubação é assíncrona, começa com o primeiro ovo e depois as crias não eclodem todas ao mesmo tempo e há umas que ficam maiores que outras. São estratégias reprodutivas diferentes, portanto há espécies que têm incubação assíncrona, outras têm síncrona, que é o caso desta espécie. Então, sobre o nome científico, gostava de salientar aqui uns aspectos. O nome é Himantopus himantopus, como já vimos, esta palavra deriva do grego, e é uma palavra composta, portanto, em grego isto escrever-se assim, para quem conhece o alfabeto grego conseguirá reconhecer aqui Himantopous, sendo que isto é uma palavra composta por imas, que significa imos ou imantos, que o significado disto é correia. Não se entende muito bem o que é que correia tem a ver com uma ave. Há quem diga que isto é uma espécie de analogia por causa das correias serem compridas,
e estas patas serem tão longas é quase como se fossem tão longas como uma correia. Mas isto é uma interpretação possível, não é garantido que seja esse o motivo. Portanto, eventualmente é patas tão longas como uma correia. E depois a segunda parte, pous ou podos, que significa pé. Portanto, é um pé como se fosse uma correia. É pelo menos uma das interpretações dominantes para o significado desta palavra. Ora, como podem ver, o nome genérico e o nome específico são iguais. Portanto, temos aqui um tautónimo, ou seja, é um nome que se repete. Eu já mencionei em apresentações anteriores que os tautónimos nunca são originais do Linneu, porque o Linneu não criava tautónimos. Só que depois, em alguns casos, o Linneu criou poucos géneros e depois, mais tarde, houve algumas espécies que foram classificadas em géneros diferentes e quem a colocou num género diferente não sabia o que lhe havia de chamar, então pegou aqui no segundo nome, que é o restritivo específico, duplicou e estava atribuído o nome à espécie, e foi assim que surgiram muitos tautónimos, foi por mudança de género através da duplicação do segundo termo. E eu sobre isto gostava também de chamar a atenção aqui para mais uns aspectos que embora sejam correntes, há muita gente que os desconhece e eu peguei neste tautónimo também para referir isto. O nome científico de uma espécie, para ser completo, não tem apenas 2 elementos, tem 4. E os 4 elementos são o nome genérico, que é o primeiro, portanto, Himantopus, o chamado restritivo específico, que é o segundo, que também é Himantopus, e depois o terceiro elemento é o nome da pessoa ou da autoridade que descreveu a espécie pela primeira vez, que neste caso é o Linneu, ou Linneus, nós dizemos Linneu em português, e em quarto lugar o ano em que a espécie foi descrita pela primeira vez. Portanto, isto só é escrito assim com estes elementos todos, normalmente em trabalhos de caráter mais científico, em que, de acordo com os códigos internacionais, se deve incluir estes elementos. Em publicações mais correntes de caráter não científico não é necessário. Mas, portanto, Himantopus e depois Linneus de 1758. E depois tem aqui o chamado protónimo, que é o nome original. Portanto, reparem, o Linneu colocou isto juntamente com os borrelhos, era Caradrius Himantopus, cá está, não era um tautónimo, e depois o protónimo era Caradrius Himantopus. O Linneu escrevia tudo com maiúsculo, mas hoje em dia os nomes específicos escrevem sempre com minúsculo. Há pessoas que às vezes ainda não observam esta regra, mas é o nome genérico com maiúsculo, o restritivo específico com minúsculo. Portanto, Caradrius Himantopus, Linneus 1758 e depois a publicação original, que era neste caso o Sistema Natura, edição 10, página tal. E type locality é a localidade tipo, que é onde é que a espécie foi recolhida pela primeira vez. Normalmente recolhia-se um exemplar depois para analisar e classificar. E então, neste caso, o local tipo foi Europa do Sul, não está especificado mais em detalhe. Agora, há aqui um detalhe, e este detalhe muitas vezes há muita gente que desconhece, e como desconhece depois utiliza erradamente. Reparem que o nome do Linneu está entre parênteses. Só que nem todas as espécies têm o nome entre parênteses. Eu vou dar aqui um outro exemplo da minha família, que é o alfaiate. O alfaiate é Recurvirostra avoceta, Linneus 1758, mesmo trabalho, que é o Sistema Natura 10, mas não aparece entre parênteses. E há uma razão para isto. É que se vocês virem, Recurvirostra avoceta é o nome original. Ou seja, o nome dado pelo Linneu mantém-se até hoje, enquanto que o Himantopus mudou de género. E como mudou de género, portanto, ele foi reclassificado, o nome original passa a estar entre parênteses. Portanto, quando virem um nome entre parênteses de uma autoridade, se isto for bem aplicado, significa que o nome genérico já não é aquele que inicialmente tinha sido dado. Ou seja, é dizer, a espécie foi descrita inicialmente por esta pessoa, mas entretanto foi reclassificada noutro género e, portanto, mete-se entre parênteses. Se ela se mantém no género original, escreve-se sem parênteses. Portanto, aproveitei este caso só para referir esta regra, que é uma regra simples, mas que é desconhecida por muita gente, e depois há pessoas que utilizam com ou sem parênteses indiscriminadamente porque não fazem ideia o que é que significa o parênteses. O parênteses tem esta função e, portanto, deixo já aqui também esta indicação. De resto, o alfaiate, como podem ver, tem os mesmos elementos, tirando a questão do parênteses, tem cá o protónimo, o trabalho original e a localidade tipo, que neste caso seria em Itália. Vamos continuar a falar um pouco da identificação da espécie, e eu, em relação à identificação, vou-vos mostrar aqui diferentes exemplos, porque os critérios de identificação desta espécie têm evoluído um bocado ao longo do tempo, ou seja, os trabalhos mais antigos davam critérios que não eram muito exatos. Esta estampa é retirada do Birds of Western Palearctic, neste caso na versão CD-ROM. O Birds of Western Palearctic é uma grande enciclopédia, a maior enciclopédia que se fez sobre as aves do Paleártico. Começou a ser publicada em 1977, mas são uma data de volumes, demorou 18 anos a ser publicada. E nesta estampa temos aqui em conjunto o pernilongo e o alfaiate, eu só vou falar do pernilongo. E então, segundo a legenda que está nesta estampa, o número 1, que é este aqui, é o macho nupcial. Reparem, dorso preto e uma extensa mancha escura na cabeça e no pescoço.
E depois o 2 é a fêmea nupcial, também com o dorso escuro, mas com a cabeça imaculadamente branca. Portanto, isto é os critérios que eles, neste trabalho, dizem que são usados para distinguir machos de fêmeas. Isto está completamente errado, como já vão ver a seguir, mas era aquilo que se sabia na altura. E o nosso conhecimento, obviamente, também vai evoluindo. Isto são coisas escritas há 40 anos. Depois o número 3 é o primeiro inverno, portanto, que é a ave que nasceu na primavera anterior, que ainda tem assim, vê-se aqui ainda umas orlas castanhas nas penas, e quem voa, que não está aqui, tem uma orla branca na parte posterior da asa. O número 4 é o juvenil, e já agora para explicar a diferença, às vezes as pessoas usam erradamente o termo juvenil, em bom rigor e sobretudo em contexto de anilhagem, mas não só. Nós usamos o termo juvenil para nos referirmos a uma ave que ainda tem a sua plumagem original. A primeira plumagem que teve. Se já fez uma muda, já não é um juvenil, é um imaturo, se não chegou a adulto, mas em bom rigor, se já fez mudas, a chamada muda pós-juvenil já não é bem um juvenil. Portanto, esta é a distinção entre juvenil e primeiro inverno, tem a ver com as mudas. É um preciosismo, mas de qualquer forma é bom sabermos estas nuances para usarmos os termos corretos. Finalmente, o quinto, o número 5, este pequenino que está aqui, é uma cria, que como podem ver já está a caminhar e eu já vou falar disso mais a seguir. Bom, isto era então o que estava no Birds of Western Palearctic, que foi publicado originalmente em 1983. Agora, andamos quase 20 anos, chegamos aqui ao Guia Collins, que é aqui neste caso da versão portuguesa, e temos aqui a primeira edição, que saiu, salvo erro, em 1999, se não me engano, ou 2000, e então temos aqui embaixo à direita o macho adulto, e ao centro a fêmea adulta. Ora, aqui já nos chamam a atenção para outros detalhes que não estavam na estampa anterior. Concretamente, no caso do macho, reparem, dorso preto carvão, portanto assim um preto escuro e ligeiramente brilhante, enquanto que a fêmea tem o dorso com matizes castanhos. Isto é um critério muito importante, hoje em dia é considerado o critério mais útil para distinguir machos de fêmeas. Cor do dorso. Quanto à cabeça, reparem, o macho tem a cabeça preta, mas a fêmea aqui já não tem a cabeça branca, já aparece com manchinhas. E na legenda diz, o macho tem em média mais branco na cabeça que a fêmea, mas note-se que o padrão da cabeça varia em ambos os sexos. Portanto, aqui, na estampa anterior dizia, o macho tem preto, a fêmea não tem. Aqui já estamos numa situação em que o macho, em média, tem mais preto que a fêmea, mas cuidado que isto varia. Mas não nos dão nenhum critério concreto para a cabeça, dão apenas tendências. Pronto, depois aqui tem novamente o juvenil, que isso era pintado. Reparem, no primeiro inverno, aquele aspecto que eu falei com a orla branca na asa, que no adulto, portanto, só no primeiro inverno, mas aqui à direita vemos o adulto, as asas já são totalmente pretas, já não tem a orla branca. Portanto, isto é um critério para distinguir, então, os imaturos no seu primeiro inverno de vida. Mas agora vamos voltar ainda à questão da identificação e eu mostro-vos um trabalho mais recente, que é um guia específico de limícolas, que é de um Sr. Gale, publicado em 2015, só sobre limícolas, que é o Waders of Europe, a Photographic Guide. E nesse guia tem aqui um conjunto de fotografias muitíssimo interessantes, que são 3 machos. E agora vocês comparem o padrão da cabeça. O da esquerda é completamente branco, o do meio tem assim um barrete preto, mas depois o resto do pescoço é branco, e o da direita tem muito preto na cabeça e nas faces, e tem a parte posterior do pescoço totalmente preta. E o que eles dizem, para quem não entender inglês, eu traduzo, diz assim, o sexo destas 3 aves que estão nestas fotografias foi determinado com base na cor do dorso, que é preto com reflexos esverdeados nas asas e nas escapulares, que não são visíveis na foto, mas foi assim que eles determinaram o sexo destas aves. E depois, junto à foto do meio, diz a extensão de quaisquer marcas pretas na cabeça varia de indivíduo para indivíduo e não pode ser usado para a determinação do sexo da ave. Portanto, aqui, em 2015, neste trabalho, eles já consideram que este critério do preto na cabeça é um péssimo critério e não pode ser usado, porque, aliás, eu a seguir já vos vou mostrar exemplos de fêmeas com a cabeça branca e com a cabeça também preta, como está este macho. Portanto, ou seja, aquilo que diziam os guias, ainda há pessoas que se baseiam nisso que esses guias diziam, e por isso é que eu estou também um bocadinho a dar enfoque a isto. Aquilo que os guias mais antigos dizem de usar as marcas na cabeça para distinguir machos de fêmeas é um critério que se sabe hoje que não serve. Não serve porque tanto pode haver machos e fêmeas brancas, como pode haver machos e fêmeas com a cabeça malhada. Portanto, quase como haver louros e morenos. A cor do cabelo não nos diz se é homem ou se é mulher. Portanto, ou a cor dos olhos, ou qualquer coisa. Portanto, não é um bom critério. Pensava-se que era, hoje sabe-se que não é. O que interessa, de facto, é a cor do dorso e já vão ver alguns exemplos. Portanto, fica aqui esta informação, então, sobre o padrão da cabeça. Aqui, um exemplo de um macho e uma fêmea.
aqui, isto são fotografias agora que eu retirei do eBird, reparem, ambos têm a cabeça praticamente branca, quase sem marcas, o da esquerda é um macho, tem o dorso muito preto, tal preto carvão, o da direita é uma fêmea. Reparem na cor do dorso, castanho, e mesmo as asas é assim um preto muito mais baço, enquanto que o do macho é mais brilhante. Portanto, este aqui é um exemplo, e no entanto, pelo padrão da cabeça não iríamos, se fôssemos pelo padrão da cabeça, pelo critério antigo, isto seriam duas fêmeas, e no entanto a cor do dorso diz-nos que não. Portanto, reparem, muito escuro na ave da esquerda, muito claro na ave da direita. Aqui um outro exemplo, duas aves em cópula, e reparem, em baixo sabemos que é a fêmea, não é só pela posição em que ela está naturalmente, mas porque tem o dorso castanho, está aqui, e em cima temos o macho, que não se vê bem o dorso, tem as asas muito escuras, embora não se vê o dorso, agora ambos têm a cabeça branca também. Portanto, mais um exemplo em que aqui o critério do preto na cabeça não ajudaria a identificar. Neste caso reconhecemos o macho e a fêmea, obviamente, pela atitude, e no caso da fêmea também pelo dorso castanho, mas é bom perceber que este critério da cabeça, do branco na cabeça, não é um bom critério. Aqui o exemplo de uma ave em voo, esta aqui como está num ângulo um bocadinho por baixo, é difícil dizer, eu diria que é uma fêmea porque me parece ter o dorso acastanhado, mas confesso que com este ângulo não se vê muito bem, portanto eu aqui não arrisco certezas, tem algum preto na cabeça, mas como já vimos isso também não é critério. Nesta fotografia que eu também pus porque chama a atenção para outro aspecto, que é uma característica que ajuda à identificação desta ave, é estas patas enormes que vão por aqui abaixo, que se estendem muito para além da cauda em voo. Portanto, estas patas encarnadas, que são uma das características identificativas desta ave, que é, como já viram, o corpo branco, as asas pretas e depois as longuíssimas patas rosadas. Aqui uma outra fotografia curiosa, uma fêmea com 3 crias por baixo dela. Como é que eu sei que é fêmea? Pela cor do dorso, que é claramente castanho, como se pode ver, e mesmo assim reparem a quantidade de manchas escuras que ela tem na cabeça. Há várias limícolas que fazem isto de permitirem que as crias se abriguem debaixo delas quando são muito pequeninas, mas como esta ave é tão alta, a única forma que ela encontra de proporcionar abrigo às crias é dobrar-se aqui desta forma. Isto não são os joelhos, embora pareça, mas isto não são os joelhos, isto já é a articulação aqui do tarso, e isto já é mesmo os dedos dos pés. Isto aqui é que é o equivalente à nossa perna, e os joelhos estão cá para cima. Porque os nossos joelhos curvam para trás, isto aqui curva para a frente, como acontece já com o ângulo do pé, junto ao tarso, né? Mas portanto, ele tem que ajoelhar, isto agora dizendo isto de uma forma um bocadinho imprecisa, tem que ajoelhar para conseguir dar abrigo às crias que estão então aqui por baixo da fêmea. Aqui duas fotos de crias muito, muito jovens, devem ter talvez 3 ou 4 dias, ou menos. Reparem que ainda não têm penas, só têm penugem. E, no entanto, estas crias, apesar de tão pequenas, já estão a caminhar. E já estão a caminhar porque são nidífugas. Nidífugas, que é uma palavra que significa que foge do ninho, ou que sai do ninho. Isto acontece com uma série de aves, não é só com os pernilongos, acontece com todas as limícolas, acontece com gaivotas, acontece com perdizes. Imagino que muitos de vocês já tenham visto bandos de perdizes em que vai a perdiz, um adulto ou 2 adultos, e vão uns pequeninos todos atrás a correr. Acontece com patos, que começam logo a nadar. Aliás, até há aquela música conhecida que diz todos os patinhos sabem bem nadar. Na verdade, isso é uma alusão ao facto dos patos também serem nidífugos. Portanto, eles mal saem, eles não ficam no ninho, assim que saem do ninho, vão logo nadar. As limícolas não nadam, mas começam logo a caminhar. Portanto, elas nascem já com umas patas fortes e desenvolvidas, capazes de caminhar logo ao fim de 1 ou 2 dias. Daí o termo nidífugas. O oposto a isto é nidícolas. Nidícolas são as aves que ficam no ninho até conseguirem, e só saem quando conseguem voar. É o que acontece com as rapinas, é o que acontece, por exemplo, com os pombos, é o que acontece com todos os passariformes e com mais algumas aves terrestres. Portanto, fica também aqui este termo, que eu não tenho referido muitas vezes, mas que é útil para perceber. As limícolas, assim que nascem, assim que eclodem, conseguem logo sair do ninho, e depois conseguem se esconder agachando no chão, mas já podem estar perfeitamente fora do ninho, escondem-se debaixo de alguma vegetação. Portanto, é normal elas já conseguirem caminhar. E na foto anterior vocês viram a fêmea de pernilongo ali agachada e com as crias em pé por baixo dela, mas aquilo já não estava no ninho, já estavam fora do ninho. Portanto, as crias de pernilongo e das restantes limícolas são então nidífugas e, portanto, já andam para aí a passear e a alimentar-se. Aqui sim, um juvenil,
porque aqui já não está com o aspecto de cria, já não tem só penugem, já lhe nasceram penas, como podem ver. Ainda pode ter restos de penugem aqui alguns, mas já rebentaram penas de todo lado. O corpo já está coberto de umas penas castanhas com orlas claras, e obviamente a ave já é maior, aqui sim já é correto usar a designação juvenil. E agora falamos um pouco de nomenclatura. Tenho aqui alguns nomes comuns, populares, retirados deste livro que eu já mencionei em sessões anteriores, que é uma compilação feita por João Fernandes Pereira Lopes nos anos 70, e que apresenta aqui diversos nomes comuns que ele recolheu em vários pontos do país. Cá está a perna longa, que era o nome usado pelo Sacarrão, tem aqui o S, e que também aparece em alguns livros, como variante pernilongo ou pernilongo, mas depois também temos tremilongo ou trebilongo, isto são obviamente variantes que surgem em diferentes regiões. Depois tem aqui outros nomes porventura menos conhecidos, como esparela, fuziola, garrancho, granjo ou lourenço, e também milheirengo, sendo que o trabalho do Rei Júnior, publicado em 1931, também registra milheirango, que é um nome que hoje é usado também para o maçarico de bico direito, para o limosa limosa, mas que por surgir também para o Himantopos, sugere que fosse um nome popular genérico para uma ave assim, uma limícola grande com o bico comprido e com as patas longas. Portanto, milheirango ou milheirengo poderia aplicar-se genericamente a este tipo de limícolas. E ainda suvela. Portanto, são alguns dos nomes populares pelos quais esta espécie foi sendo conhecida. Em alguns sítios até tem a indicação do sítio onde foi, em alguns casos tem indicado o sítio onde foi obtido esse nome. Agora, vou-vos também falar da nomenclatura noutros países europeus. Temos aqui assim, um mapa da Europa com as fronteiras dos países. Em Portugal, como já vimos, a espécie é conhecida habitualmente por pernilongo, mas noutros países tem alguns nomes curiosos. Por exemplo, em Espanha chama-se cigüeñela. E cigüeñela porquê? Porque cigüeñela é um diminutivo de cegonha. Portanto, isto é cegonhinha, é o que isto quer dizer. E, de facto, isto parece uma cegonha miniatura, que é branca, com as asas pretas, com um longo bico e com umas longas patas vermelhas. Portanto, os espanhóis chamam isto de cegonhinha. A mesma coisa na Galiza, cegonhela comum, e nas Astúrias, em asturiano, é cigüeñinha comum. Portanto, em Espanha, de uma forma geral, os nomes são diminutivos de cegonha. No Reino Unido é Black-Winged Stilt. Stilt designa aquelas peças de madeira que são usadas para nós caminharmos em cima delas, para parecer que somos muito altos, são chamadas andas, e stilt significa as andas, portanto isto é o andas de asas pretas. Em francês, échasse blanche, échasse tem o mesmo significado, que é andas, portanto isto é o andas brancas. Alemanha, a mesma coisa, Stelzen são andas e Läufer é o corredor, portanto Stelzen-Läufer é o corredor de andas. Na Catalunha tem um nome mais curioso, camallarga comum. Eu ainda não consegui perceber o que é que significa camallarga em catalão. Tentei obter esta informação, mas não consegui. E outro nome curiosíssimo é o que a espécie tem em Itália, que se chama nem mais nem menos que Cavaliere d'Italia. Portanto, é um nome curioso, porque o nome envolve, tem também a designação do país. Portanto, aqui ficam com uma ideia de como é que isto se chama nos diferentes países europeus. Agora falamos, como habitualmente, da ficha da conservação. Esta é a ficha tirada do site da BirdLife. Temos aqui as várias categorias. Como podem ver, a espécie está LC. Atenção que eu há pouco chamei a atenção que naquela imagem que vinha do Birds of the World não tinha estatuto atribuído. Eu já vou voltar a esse assunto. Portanto, segundo a BirdLife, esta espécie globalmente está pouco preocupante. O estatuto na Europa também é pouco preocupante e em Portugal, segundo o Livro Vermelho, também é pouco preocupante. Portanto, é uma espécie que não suscita, neste momento, quaisquer questões a nível de conservação. Agora, vamos olhar para o mapa de distribuição mundial. É que aqui há algumas questões. Segundo o mapa, segundo o Birds of the World, o Himantopus só ocorre Ásia, Europa e África. Mas segundo a BirdLife não, ocorre no mundo todo, como podem ver. O que acontece é que há aqui algumas diferenças na abordagem em termos taxonómicos, porque a BirdLife considera que no mundo todo é Himantopus, enquanto que o IOC, que é o International Ornithological Committee, e o Clements, que é a lista que é seguida pelo Birds of the World, consideram que há três: o Himantopus na Europa, Ásia e África, o Himantopus leucocéfalos na Austrália, como viram há bocadinho naqueles bonecos que eu mostrei ao princípio, e o Himantopus mexicanos no Novo Mundo. Ora, como a BirdLife é que fez as avaliações dos estatutos de conservação e fez para o Himantopus que eles consideram que era no mundo todo, quando o Birds of the World foi fazer as fichas das espécies, elas não tinham sido avaliadas separadamente. E nestes casos em que isto acontece, eles não põem lá o estatuto de conservação, porque o estatuto foi feito para o conjunto das três e não separadamente. Portanto, não é possível saber como é que está cada uma destas subespécies.
porque a avaliação não foi feita dessa forma. E quando isto acontece, e há muitos outros casos em que acontecem essas situações em que há diferenças na abordagem taxonómica, o Birds of the World não registra o estatuto de conservação. É esta a razão daquelas ausências há bocadito. Fazemos zoom para a Europa. Aqui eu pus 2 mapas. O da esquerda é o da BirdLife, o da direita é o do Birds of Western Palearctic. Aqui, eu no caso do Abelharuco mostrei que o mapa da BirdLife estava igual ao do Birds of Western Palearctic. Neste caso não está. Tem algumas semelhanças. Se virem aqui estas manchinhas no norte da África, por exemplo, está tudo igual, estas manchinhas azuis. Portanto, este mapa foi beber a este, que é mais antigo. E há também aqui algumas manchas na Turquia, etc., que são parecidas. Mas depois o que se fez foi pintou-se a Europa toda de amarelo, enquanto que no Birds of Western Palearctic isto aparece às manchas. Portanto, isto foi parcialmente atualizado. Não foi completamente, e já pintaram aqui como residente em toda a orla do Mediterrâneo. Portanto, este mapa foi parcialmente atualizado, está mais completo que este do Birds of Western Palearctic, embora me pareça que tem aqui algumas falhas, mas de qualquer forma já reflete aquilo que se passa atualmente, que é a expansão da espécie para norte, como já vamos falar. E é disso que eu vou falar a seguir. Este mapa é do Atlas Europeu, em quadrículas de 50 por 50, do segundo Atlas, que é o que foi feito agora em meados da década passada, e vemos aqui bolinhas em que os sítios onde a espécie está presente. O que podemos ver tem uma escala de cores, como podem ver, quanto mais escuras as bolinhas, mais abundante é a espécie. Podemos ver que é uma espécie bastante comum no sul da Europa, desde a Península Ibérica, passando aqui pela Itália, Balcãs, até aqui aos países à volta do Mar Negro, Grécia, Turquia. E depois aparece mais a norte, aqui em países como França, Inglaterra, Benelux, Alemanha, Polónia e outros países aqui mais a leste, mas com bolinhas clarinhas. Portanto, aqui aparece, mas as bolinhas clarinhas é 1 a 9 ou 10 a 99. Portanto, os números de casais são muito mais reduzidos do que o sul da Europa. Portanto, o sul da Europa continua a ser a principal zona de ocorrência, que aliás era a zona de ocorrência histórica. Esta expansão para o norte é recente, como vão ver no mapa seguinte. Isto é então do site do Atlas Europeu. Ora, no mapa seguinte vemos aqui a comparação entre os 2 atlas europeus. O primeiro, que foi feito por volta de 1990, e o segundo, que foi feito por volta de 2015. Muitos de vocês já viram estes mapas anteriormente. Basicamente, isto compara o primeiro com o segundo atlas europeu, sendo que as quadrículas onde a espécie apareceu de novo estão a azul, as quadrículas onde a espécie desapareceu estão a cor de laranja, e aquelas onde estava presente nos 2 atlas estão a cinzento. E o que nós vemos aqui, como aconteceu com o abelharuco, é uma onda azul a ir aí pela Europa acima. Portanto, a espécie, os cinzentos estão sobretudo no Mediterrâneo, como podem ver, e aqui na zona costeira de França até à Bélgica, mas agora eles aparecem muito no interior da Europa, onde havia muito menos. Havia talvez aqui um bocadinho na Hungria, em certas zonas de Itália, mas agora chegam à Polónia, aqui à Lituânia, norte da Alemanha, até a Dinamarca, portanto, e uma grande expansão também aqui nestas zonas da Áustria e da Hungria. Portanto, claramente uma expansão para norte. Ora bem, eu aqui pus também o texto que acompanha os mapas de distribuição. E eles referem aqui, eu não vou ler isto tudo, mas referem aqui algumas coisas interessantes que eu assinalei. Portanto, isto é do segundo Atlas. Uma das coisas é que esta espécie tem um caráter muito oportunista e que os sítios onde ela aparece e desaparece têm muito a ver com os níveis da água. Como eu disse há pouco, elas gostam de sítios com águas baixas, o que significa que se estiver muito cheio já não lhes serve, mas se secar também não lhes serve. Portanto, eles vão sempre à procura de outros sítios. E dizem aqui, por exemplo, nesta frase, dry years in Spain, for instance, coincide with higher breeding numbers in the Netherlands. Significa que quando há anos secos em Espanha, há muitos locais de reprodução que ficam secos, nesses anos aparecem mais bichos a nidificar na Holanda. Portanto, eles mexem-se, e há vários casos de aves anilhadas que foram anilhadas em Portugal e que passados uns anos foram encontradas a nidificar noutros países e vice-versa. Portanto, eles não são muito fiéis aos locais de reprodução, pelo contrário, são muito oportunistas e estão sempre à procura dos locais que oferecem as características ideais. E, portanto, pode haver enormes flutuações populacionais de uns anos para os outros. E depois, aqui no parágrafo do lado direito, como não podia deixar de ser, quando aparecem espécies a expandirem-se para norte, cá está a referência inevitável às alterações climáticas. Portanto, diz aqui, a expansão para norte da espécie é atribuída aos efeitos das alterações climáticas. É claro, eu já referi isto anteriormente, é evidente que as alterações climáticas, há dados suficientes para perceber que a temperatura do planeta está a aquecer, e portanto isso é um aspecto claro e não há grandes dúvidas sobre isso,
Agora, não devemos cair na tentação de usar as alterações climáticas para justificar tudo e mais alguma coisa. Infelizmente, parece-me que tem sido às vezes essa abordagem na interpretação dessas alterações para norte. Há uma espécie que está a expandir para norte, a lógica é a temperatura está a aquecer e, portanto, as espécies vão atrás da temperatura ótima e, portanto, deslocam-se para norte. E eles até dizem aqui que há simulações que dizem que se espera que a distribuição se continue a expandir para norte e vão mais longe, que espera-se que o atual núcleo importante que existe na Península Ibérica que desapareça. Aliás, até houve tendências negativas em Espanha nos últimos anos e, portanto, isto merece atenção. Portanto, a lógica aqui é a espécie vai se deslocar para norte. Só que isto é tudo em teoria, depois na prática, a prática não confirma nada disto. Primeiro porque os números a norte, como viram há pouco, são ainda muito pequenos. E segundo porque a população em Espanha está a aumentar também. Portanto, se fosse apenas o efeito das alterações climáticas, aumentava no norte e diminuía no sul porque havia uma transferência. Mas não é isso que está a acontecer. E eu não me canso de repetir que é sempre importante levarmos em conta as questões do habitat. Porque o habitat normalmente é o fator mais importante. E se há zonas, por exemplo, que foram despoluídas, ou se foram criadas zonas de habitat ótimo, como aconteceu no Mergulhão de Cristo, as espécies vão colonizar esses locais, independentemente de outros fatores. Portanto, resumindo, as alterações climáticas são um fator a ter em conta, mas não são o único, e em alguns casos, se calhar, nem sequer são mais importantes. E é bom que não nos esqueçamos de olhar para outros fatores também, para entender estas alterações nas espécies. Falando de Espanha, está aqui o mapa de distribuição do Atlas, do segundo Atlas espanhol, em quadrículas 10x10, portanto este Atlas foi feito por volta do ano 2000, como podem ver é uma distribuição vasta, que só está praticamente ausente aqui do noroeste e da faixa norte e das zonas de montanhas, bastante vasta a distribuição, sobretudo no centro e no sul, muito, muito descontínuo, porque obviamente tem a ver com a disponibilidade de habitat, está ausente de montanhas e de zonas florestadas, talvez com maior expressão aqui no centro e no sul, como podem ver, Andaluzia, Múrcia, Extremadura, Castela-A Mancha são as zonas principais. No segundo Atlas espanhol, aqui no terceiro, peço desculpa, que foi feito há meia dúzia de anos, aqui compara-se com o segundo, este Atlas não cobriu o território todo, mas dá para fazer algumas comparações, sendo que as bolinhas azuis, mais uma vez, refletem os sítios onde a espécie apareceu de novo, amarelas onde se mantém face ao Atlas anterior e vermelho onde se desapareceu. E como podem ver, há bolinhas azuis de todo lado. E não é só no norte, há no centro e há no sul. Portanto, a espécie tem sofrido uma grande expansão em Espanha, o que contradiz aquela teoria de que, isto com o aquecimento, elas vão aumentar a norte e vão diminuir a sul. Não, elas estão a aumentar por todo lado. E, portanto, nós temos que procurar outras razões. Em Espanha, eles comparam o número de quadrículas que foram mostrados nos dois Atlas, e isto está aqui o ano, entre 98 e 2002, que foi o segundo Atlas, e o terceiro, que foi 2014, 2018, portanto, num lapso de 15 anos, aumentou 60%, passou de 481 para 772. Isto não nos deixa dúvidas nenhumas sobre a enorme expansão populacional que a espécie está a ter em Espanha. Eles fazem a ressalva de que há reduções locais, em zonas que em alguns casos teve a ver com destruição de habitat favorável, e eu já vou falar disso mais à frente na questão das salinas. E há casos em que há flutuações de ano para ano, dependendo, obviamente, do nível de pluviosidade. Mas o aspecto aqui a reter é que a situação em Espanha é claramente favorável em termos de evolução populacional. Agora, falamos da situação em Portugal. Aqui apresento o mapa do primeiro Atlas Nidificantes, que foi publicado em 1989 e que os trabalhos de campo foram realizados nestes anos que estão aqui. Podemos ver, isto são quadrículas, não são bem quadrículas, são retângulos de 20 por 32, mas podemos ver que ocupa o litoral centro, mais ou menos aqui de Espinho para baixo, o litoral centro, o Vale do Tejo, uma grande parte do Alentejo, não todo, porque há zonas do Alentejo que são muito florestadas ou que não têm habitat, e depois o litoral do Algarve, está ausente da Serra Algarvia, mas depois sobe pelo litoral alentejano, apanha aqui a bacia do Sado, apanha aqui certas zonas do Guadiana e o Tejo. E diz aqui também, dadas as flutuações anuais na sua população, é difícil dizer da sua abundância, no entanto, parece descer o Algarve a região onde se encontram as maiores densidades. Isto era percepção apenas porque não havia dados quantitativos, mas pela amostra que foi feita no Atlas, foi essa a ideia com que ficou. E aqui uma referência muito curiosa, reparem no último parágrafo, estival, e isto é verdade, nos anos 80 o pernilongo era estival em Portugal, exceto na Ria Formosa e em Castro Marinho, onde ocorria todo o ano. Em todo o resto do país, incluindo no Barlavento Algarvio, o pernilongo só estava presente durante o verão, era uma ave migradora. Esta situação mudou radicalmente durante os anos 90. Eu já vou voltar a isso.
Agora, o mapa do segundo Atlas, aqui em quadrículas 10 por 10, portanto já nos dá um grau de detalhe maior e aqui conseguimos reconhecer claramente Barrinha dos Moris, Ria de Aveiro, estuário do Mondego e zonas adjacentes, Lagoa de Óbidos e depois aqui algumas barragens ao sul na Beira Baixa, Val do Tejo, mais ou menos aqui desde a Golgã para baixo, a maior parte do Alentejo, como podem ver, exceto o norte alentejano, onde já praticamente não tem habitat e é muito florestado, portanto a maior parte do Alentejo, tanto litoral como interior, só com algumas falhas talvez em sítios onde não haja charcas, e depois no Algarve o litoral está ausente da costa vicentina, onde não tem habitat, e está ausente da Serra Algarvia, onde também não tem habitat. Mas tirando isso, este mapa ajuda-nos a entender bem a distribuição da espécie. Isto foi no segundo Atlas que os trabalhos decorreram de 99 a 2005. Agora, sobre a questão do inverno, eu disse há pouco que eles só invernavam no sotavento. Essa situação alterou-se muito a partir dos anos 90, em que eles começaram a invernar também no Barlavento e depois no Sado e no Tejo, e mais recentemente também no litoral centro, até Aveiro. Eu fui ao eBird e apliquei 2 filtros para comparar a distribuição de verão, e eu aqui verão chamei só junho e julho, e excluí os meses de maio e agosto para não apanhar indivíduos em migração, e depois comparei com o inverno que eu considerei aqui dezembro a fevereiro. Portanto, o que podemos ver é a distribuição de inverno atualmente apanha grosso modo a metade sul da Península Ibérica. Apanha alguns pontinhos aqui, como eu disse, Coimbra e Aveiro, grosso modo, também há uns pontinhos dispersos em Espanha, mas grosso modo é o sul. As cores mais escuras indicam maiores frequências de observação, portanto é onde há mais. Grosso modo, se nós traçarmos aqui uma linha entre Coimbra e Madrid e Valência, grosso modo é daqui para baixo que eles invernam. Para norte são ainda maioritariamente estivais, porque como podem ver no mapa da esquerda, aqui há imensos no verão. E em França também, onde eles praticamente desaparecem no inverno. Ficam aqui uns pouquinhos no sul. Portanto, a situação atual é esta: invernam na metade sul da península, são estivais no norte, como se pode ver no mapa da esquerda, em que eles são comuns aqui na meseta, mas depois desaparecem quase todos no inverno. Se isto se vai alterar no futuro ou não, não sabemos, mas eu lembro-me de facto desta alteração em que eles começaram a estar, por exemplo, no estuário do Tejo durante todo o ano, que não estavam. Agora, alguns números, só para terem uma noção da dimensão populacional. Houve alguns censos feitos em Portugal, já são um bocado antigos, recentemente não tenho conhecimento de censos desta espécie, mas em 1990 foi feito um censo nacional que deu 1.202 casais. Portanto, este é o valor que ainda hoje serve de referência para a dimensão da população. Em 1983, isto até é um bocadinho anterior ao outro, só no estuário do Tejo foram censados 472 casais. Portanto, o estuário do Tejo era um local muito importante para esta espécie nos anos 80. Em 2006, isto é mais recente, na Albufeira de Alqueva, que só foi enchida em 2002, 2003, ela foi rapidamente colonizada por casais de pernilongos que aproveitaram as ilhas e certos locais das margens, e em 2006 havia lá 239 casais. Portanto, localmente a espécie pode se tornar abundante quando as condições são favoráveis. Os locais mais importantes para a identificação da espécie, de acordo com os dados disponíveis, são o estuário do Tejo, como já foi referido, o estuário do Sado, que também tem uma grande população, a Ria Formosa e a reserva de Castro Marinho, estes 2 últimos sítios no Algarve. Sobre a população em Espanha, que eu também falei que estava a aumentar, um censo em 1989 deu 12 mil casais no país todo. No final da década de 90, 10 anos mais tarde, um outro censo deu 14 a 15 mil casais, 15,5, portanto 15.500. Em 2007 foi feito um censo que não foi completo, foi parcial, e depois fez-se alguma extrapolação e chegou-se a um total de 56 mil indivíduos, que dá 28 mil casais. Portanto, embora apesar de ser extrapolação, isto dá uma duplicação face ao censo anterior, portanto, claramente também uma tendência ascendente em Espanha, o que contraria a tal teoria de que supostamente o núcleo ibérico ia desaparecer. Pelo menos para já não há sinais de que isso esteja a acontecer. Os locais mais importantes em 2007, para quem conhece a geografia de Espanha, o Delta do Ebro, na Catalunha, com 4.200 aves, o Parque Nacional de Doñana, que são as marismas do Guadalquivir, perto de Sevilha, com 3.000 aves, e a Albufeira de Valência, no país valenciano, com 1.400 aves. Aqui estes dados foram recolhidos de várias fontes, não estou a elencar todas aqui. Relativamente ao habitat, eu já tinha falado que eles gostam muito das salinas, as salinas que são locais de produção de sal e que normalmente têm separadores, conhecidos como cômoros, que são usados muito como local de repouso e de nidificação. Eles alimentam-se nas salinas. Há um trabalho muito interessante que foi feito no estuário do Sado, em 1991, da autoria de Renato Neves e de Rui Rufino, publicado pelo SEMPA, que pertence ao atual ICNF, e que
e que apresentam alguns números. Primeiro, eles basearam-se no Censo Nacional de 1990, de que eu falei, para ver quais eram o tipo de habitat que eles preferiam. E, em concreto, no caso das salinas, que é um dos habitats preferenciais, eles verificaram que já estava a haver uma tendência para, no caso das salinas abandonadas, serem transformadas em pisciculturas, que são locais que depois são cheios de água para a produção de peixe ou de marisco, etc. E eles verificaram que as pisciculturas eram muito pouco usadas, apesar de representarem, salvo erro, 25% ou 30% da área, eram muito pouco usadas, e que o resto da população em salinas se distribuía pelas salinas, que aqui se chamam marinhas, portanto, salinas ativas 43%, salinas inativas 54%. Isto a nível nacional. No trabalho que foi feito no estuário do Sado, reparou-se também que, mesma coisa, só que a proporção de salinas inativas aumentou. Penso que isso se deveu ao progressivo abandono das salinas, porque cada vez passou a haver menos produção de sal em Portugal, passou a haver mais salinas abandonadas, e os pernilongos começaram a ocupar mais as salinas abandonadas, também alguns em salinas ativas, alguns em salinas de uso parcial, que eram aquelas que não eram totalmente usadas, e depois, mais uma vez, apenas uma pequena fração em pisciculturas, apesar das pisciculturas representarem uma fatia cada vez maior, neste caso no estuário do Sado, entre outras razões, porque as pisciculturas têm águas muito mais profundas e não servem para eles se alimentarem, porque eles gostam de caminhar na água para procurar alimento, e as pisciculturas não lhes permitem caminharem na água. Para terminar, uma nota sobre o sucesso reprodutor. Os ninhos, como eu já disse, são construídos ou sobre a água ou diretamente em terra. Este tipo de locais torna as aves extremamente vulneráveis à predação. Houve vários estudos feitos sobre o sucesso reprodutor. Um estudo feito em Castro Marinho, com uma amostra de 51 ninhos, chegou a uma postura média de 3,9 ovos, ou seja, está dentro daquela média de 4 que eu falei no início, dos quais apenas 24% eclodiram, portanto os outros ou não eclodiram ou foram predados, portanto 24% é uma taxa relativamente baixa. Um outro estudo no estuário do Tejo, com uma amostra de 120 ninhos, eclodiram apenas 9%, reparem bem nestas taxas tão baixas de eclosão. Quanto à postura média no estuário do Tejo, num outro estudo que teve como amostra 193 ninhos, foi de 3,75, portanto mais uma vez um pouco abaixo de 4. Quanto aos principais fatores de sucesso, também estão identificados. Por um lado, a predação, e a predação pode ser por mamíferos terrestres, incluindo raposas e cães, ou por aves, como por exemplo gaivotas e às vezes corvídeos. Outra razão para o insucesso é a inundação, porque nas salinas os níveis de água frequentemente flutuam, associados à produção de sal, e portanto há ninhos que ficam submersos, e portanto aí não há crias nem ovos que sobrevivam. Ou, noutros casos das salinas ativas, a secagem dos tanques, devido à produção de sal, faz com que depois os juvenis não se consigam alimentar, porque está tudo seco e acabam por morrer. Portanto, ou seja, nas salinas, para haver sucesso reprodutor, o nível de água tem que se manter minimamente estável, o que no caso das salinas ativas nem sempre é muito fácil. Portanto, se o nível de água descer muito ou subir muito, isso põe em causa o sucesso reprodutor. E depois associa-se a predação, como eu já disse, se houver cães ou raposas a passear e os ninhos estão no chão, é uma refeição fácil que rapidamente contribui para que desapareçam ovos ou crias. Portanto, isto contribui para estas taxas de sucesso relativamente baixas. E pronto, chegamos então à ficha resumo para concluir a sessão. Vimos que o pernilongo, de acordo com a taxonomia seguida pelo IOC e pela BirdLife, ocorre na Eurásia e em África. Não é pela BirdLife, peço desculpa, pelo IOC e pelo Clements, que é adotado pelo eBird e pelo Birds of the World. Na Eurásia e em África, porque a BirdLife considera que as populações americanas e australianas também fazem parte desta espécie. Portanto, vimos então que o Himantopus mexicanos e o Himantopus leucocéfalos são separados por algumas autoridades, mas não por todas, o que pode criar aqui algumas confusões taxonómicas consoante a fonte que nós estamos a seguir. Vimos que as populações europeias são principalmente migradoras, ou seja, do meio da Península Ibérica para cima e no resto da Europa a espécie é essencialmente estival, mas que no sul da Península Ibérica inverna. Vimos que na Europa a espécie está em expansão, tendo já chegado à Dinamarca. Vimos que em Espanha também está em expansão e que a distribuição tem bastantes descontinuidades, em grande parte devido à disponibilidade de habitat de reprodução. E vimos que em Portugal a espécie se distribui essencialmente pelo litoral, desde Espinho até ao Algarve, e também pelo interior sul, localmente na Beira Baixa, mas sobretudo pelo interior alentejano. Vimos que no passado era essencialmente estival no país, exceto no Sotavento Algarvio, onde ocorria todo o ano, mas que atualmente já inverna em toda a metade sul do país,
e até no litoral centro. Posso dizer que no interior centro e no norte alentejano eles desaparecem mais ou menos no inverno, portanto, que essa zona já está ali mais ou menos no limite onde eles aparecem só na época dos ninhos. E vimos então que inverna na metade sul da Península Ibérica, que é atualmente a zona de invernada. Termino com esta foto que eu vi publicada há poucos dias, que eu achei curiosíssima, da autoria do Luís Lourenço. É uma foto que foi tirada esta semana na Costa da Caparica, na praia da Costa da Caparica. Eu achei a foto curiosa porque é uma situação extremamente invulgar, que não é nada normal ver pernilongos na praia aqui ao pé da Rebentação, que é onde andam normalmente os piorritos das praias. Achei a foto tão curiosa pela invulgaridade que não quis deixar de partilhar aqui. Provavelmente eram bichos em passagem que pousaram ali para descansar e para depois seguirem a viagem. Espero que tenham gostado, agradeço mais uma vez a vossa atenção e, como sempre, fico à disposição para quaisquer questões que queiram colocar acerca desta espécie. Muito obrigado.